Oi, gente, eu sou Ana Luísa Menezes e juntamente com Camila Vitória, Mariana, Bruna Alice, Ana Luísa Silva, Gabi Martins, Paulo Lucas, Raiz Seixas e Felipe Oliveira, somos estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Sinésio Costa, em Riacho Santana, Bahia, e esse é o SES Conecta, o podcast que conecta nós estudantes ao universo profissional. No quadro de hoje, Construindo o Futuro, alinhado ao componente curricular, projeto de vida, orientado pela professora Jéssica, nós iremos abordar temas relacionados ao mercado de trabalho. E para isso, vamos conhecer um pouco mais sobre as diversas áreas do conhecimento, trazendo aqui profissionais para conhecer um pouco mais sobre a sua história, as dicas que tem para nos dar e, de uma certa forma, com o intuito de nos inspirar a construir o nosso próprio futuro. Hoje, em especial, vamos conhecer um pouco mais sobre a área de engenharia. Para isso, contamos com a presença ilustre de um engenheiro civil, Michael Fagundes. Seja muito bem-vindo, Michael. É um prazer recebê-lo no nosso podcast. Hoje queremos explorar um pouquinho da sua trajetória profissional e conhecer melhor a sua área de atuação, seus desafios e conquistas. Para começarmos nossa conversa, você poderia se apresentar brevemente aos nossos ouvintes? Boa noite a todos, me chamo Michael, tenho 28 anos, sou engenheiro civil, atualmente atuo aqui em Riacho Santana e estamos aí. Para começarmos nossa conversa, vamos voltar lá no início. Quando foi que você percebeu que você queria ser engenheiro? Rapaz, de início foi algo que eu caí de paraquedas, sabe? Foi algo que eu não desejava de início, porém fui tomando gosto, fui me identificando com a área. Gostava muito de física, matemática e de começo foi isso. Você falou que a engenharia não era uma das suas primeiras opções, né, quando você era mais novo. Então, assim, você tinha alguma outra profissão em mente, algum outro sonho de alguma outra profissão? De início seria o direito, que minha mãe sempre quis, ou eu e meu irmão atuasse nessa área, porém não foi algo que eu escolhi. Ou medicina. Medicina era algo, na época, era algo caro e as condições não eram das melhores para estar cursando, entendeu? E a preguiça de estudar para fazer algo pública não deixava, né? E assim, nesse meio caminho, você chegou a fazer algum bico, trabalhar em alguma outra área que não tivesse, de uma certa forma, relação com a engenharia? De início, não tive nenhum contato assim com outra profissão, sabe? Era meio que bancado por meu pai, que era ele deixava algo para mim ficar focado mais nos estudos e para não tirar o foco de certa forma. Então, nunca trabalhei nem nada não. Comecei agora. Mas assim, conhecendo um pouco mais sobre você, até então averiguando, né, a gente pode ter uma noção de que você também atua na vaquejada, de uma certa forma, né? Tem esse sonho por isso, gosta disso, na verdade. Poderia comentar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa paixão sua, além da engenharia? Rapaz, falar da vaquejada é fácil, sabe? Porque é algo que eu tenho convívio, tenho uma paixão por isso. De certa forma, não só pela vaquejada, sabe? Por animais, mas de foco, mais cavalo e vaquejada. É algo que eu uso como meu lazer, ou seja, uma vez no mês, isso. É algo que eu tiro um tempo para mim, me desconecto de tudo, do celular, de tudo. Eu vou para lá, fico três dias mais ou menos, é algo que eu uso para mim esquecer o mundo aqui fora. Fico no meu mundinho ali de vaquejada e vamos fazendo acontecer e algo que traga felicidade para mim, algo lazer, o que eu gosto, entendeu? Então, é algo que sempre tem trazido coisas boas para minha vida. Uma pergunta. Você falou que você gosta muito de animais, né? Você nunca pensou em ingressar essa profissão de veterinário e tal, já que você já gosta tanto de animais? De início eu não cogitei fazer veterinária, porque eu acredito que algo veterinário seria
englobar todos os tipos de animais. E eu meio que tenho uma paixão específica, que seria mais gado e cavalo. Então, não cogitei isso de início, entendeu? Mas chegou um certo ponto no curso que eu cogitei. Mas não foi algo que falasse, não, eu quero aquilo, entendeu? Foi algo que foi só de pensar mesmo, de cabeça. Agora, você olhando para trás disso tudo, assim, a gente voltando agora para a engenharia, qual conselho você daria para o seu eu adolescente lá atrás, quando estava escolhendo o seu futuro? Rapaz, na época que eu me ingressei, eu não ligava muito para nada não, sabe? Estava ali por botar. Era algo que não... Eu estudava ali meio de começo, eu tinha vontade de estudar, e porém meus pais sempre cobravam, sabe? Porque como meus pais são analfabetos, eles falam, meu filho, uma caneta é mais leve que uma enxada, então vai correr atrás dos seus objetivos, porque nenhum dos meus pais só sabe escrever o nome, sabe? Nenhum sabe ler, nada. Então, eles sempre estão ali me cobrando para mim estar um futuro não diferente do dele. Mas é um cara que... É um cara não. É os pais que eu tenho para mim hoje que fez e faz tudo para me ver feliz, para me ver lá em cima, entendeu? Só que não deixa de gente na adolescência, não deixa de ter isso. De certa forma, não deixa de querer curtição, farra, entendeu? E é algo que hoje, se eu pudesse, não faria isso mais na minha vida. Porque é um trem que você entra ali e, oxe, as amizades que você tem ali não é amizade que você vai levar pra vida, entendeu? Só está ali com você só naquele momento, então eu daria esse conselho, né? Mas a cabeça de adolescente é meio complicada. Agora falando da sua formação, onde você estudou engenharia e como foi esse período na faculdade? Eu estudei em Guanaju, a faculdade lá no Rio de Janeiro. De começo era algo que tinha muito a oferecer, sabe? Só que já no final do curso, lá pro terceiro, quarto período, mais ou menos, era algo que já não era mais como no começo, era algo mais voltado, porque a gente vê que os professores não tinham tão interesse em estar passando para a gente conhecimento. Então, ficava algo meio que desfocado. Então, foi algo meio complicado no final. Eu imagino que não tenha sido fácil, mas quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou nessa época, tanto sociais, financeiros, acadêmicos? De tudo um pouco, né? Porque, como eu disse no começo, as condições financeiras não eram as melhores. Aí eu teria que me locomover, porque às vezes não tinha como ficar sozinho no Morumbi e tal, ficaria um gasto que era maior. Aí eu teria que ir no período de manhã, como era integral no curso, eu ia de moto, à tarde eu ia de carro, chegava de madrugada, no outro dia eu teria que sair cedo e, de certa forma, foi algo que eu deixei dar valor no curso e até para a vida, né? Que é algo que a gente não espera que seja fácil. Se um dia algum estudante dizer para mim que eu não olhou assim para o curso e falar, eu não quero seguir para a minha vida maior, eu vou desmentir ele, porque chega um ponto que a cabeça da gente já não é mais a mesma. Eu falo que brinco, né? Que faculdade não tem duas felicidades, de tempo e de sai. Então é algo que vai chega um certo ponto que sua cabeça cansa. Aí você fala, você não quer seguir para a minha vida, não. Só que ao mesmo tempo você vai lá ver o que você já passou. Momento que você sofreu tanto para estar ali, sabe, desistir no meio. Então acredito que foi algo que me fez motivar a terminar o Você explicou os motivos que te levariam a desistir.
como também comentou algumas vantagens. Mas dentro da faculdade, assim, além dessas vantagens que você comentou, teve a questão de fazer amizades, algo relacionado a isso, algo mais fora dessa questão, desse âmbito profissional mesmo, que te fez persistir nessa formação? Sim, tem uma amizade que eu levo pra vida, sabe? Desde a faculdade, não só aqui, tem um tipo Cariani, Guanambi, Espinosa, Monte Alto, então a galera que sempre tá ali, sempre manda mensagem, aí como é que tá, como é que tá, sempre se procurando, né? Agora, muitas das vezes a gente encontra concorrente, né? Muita gente vai pensar nisso, vai querer te derrubar e tal. Porém, a maioria das vezes é mais amizade, sabe? Os de verdade, né? Porque tem muitos. Isso, entendeu? Porque tem muitos que são colegas de faculdade e tem as amizades da gente que está ali. Questão de estar ali para fazer grupo de estudo, para estar te apoiando, querendo o seu melhor. Sempre vai ter, agora sempre vai ter aqueles que vai te colocar para baixo para ver se você desiste, não seja mais um concorrente para eles. Dentro do seu curso, teve alguma matéria, diríamos, que você teve mais dificuldade? De certa forma, contribuiu para esse pensamento de desistir do curso? Rapaz, tem uma tal da mecânica do estudo lá que aqui não é beleza, não. Vai chegar um momento lá que você vai olhar para um quadro lá que tem tantos gráficos e tantas coisas que você vai falar, moço, então começa ali. Acho que nem o professor sabe por onde começar, entendeu? Aí vai chegar um momento que, rapaz, isso aqui não é para mim não tem isso aqui não. Então, tem matérias que começam por letra, no final sai um número lá, não sei onde, a gente vai aprendendo a lidar com a situação. Ao se formar, como é que foi para ingressar no mercado de trabalho? Teve algumas dificuldades, obstáculos? De inicial não, porque eu já vim para cá no último período que eu vim fazer o estágio aqui na Secretaria de Infraestrutura. Isso já fiquei, né? No caso, eu vim fazer um estágio e assim que eu terminei a faculdade já fui contratado. Na sua área de trabalho, qual é a sua maior responsabilidade? O projeto em si, desde o começo que você começa, já é uma responsabilidade. Aí tem um documento chamado AIT, que você tira, você fica responsável por aquela obra. Qualquer problema que venha a ocorrer com aquela obra, se for na parte de elaboração, hoje qualquer uma vírgulazinha, chega no final lá, pode dar qualquer erro. Já pensou, você pode colocar um pilar aqui, do nada o pilar sai do meio da sua casa? Entendeu? Vai pensar na sua sala de estar, sei lá, um pilar. É uma obra de arte. É questão de vírgula, questão de centímetros, cada vez mais que faz o seu projeto aí, dessa forma que você vai estar sendo responsável. Qualquer erro que acontecer no projeto vai ser cobrado a você. Também isso é fatal, né? Esse erro. Exatamente, e outra, aí tem a resenha que fala assim que um médico sem arte não abriu, um engenheiro é uma só, entendeu? Com A certeza. questão da edificação, a responsabilidade do médico. De certa forma, não é igual a gente pensava que é na faculdade, porque a faculdade coloca como se fosse algo para tapar seus olhos. E hoje, de certa forma, a gente vê totalmente diferente do que a faculdade quis passar para a gente, que é algo muito amplo a questão da engenharia, não é algo focado só em uma coisa assim, entendeu? É algo que vai abranger muito além do que a faculdade queria mostrar para a gente. Tem uma praça, inclusive aqui no município, aqui no Meio Claro,
que a gente fez ela em 32 dias. Porque antes de fazer o projeto já tinha data de entrega. Esse é um projeto meu e de uma amiga minha, Terra, Carol. Rapaz, e querendo ou não, você chega ali como se fosse algo assim, isso aqui é como se fosse um filho. Você sente orgulho de você mesmo. Então foi algo que vai marcar minha vida. Como foi algo de início ali, que deu um pontapé na sua carreira, é algo que você ficava meio inseguro e tal, porém é algo que já te levando para a vida toda. Ô, Michael, pensando no futuro, como você acha que a sua profissão, a engenharia, daqui a alguns anos vai enfrentar, se vai enfrentar grandes mudanças? Eu acredito que sim, porque desde lá do início era muito difícil para estar elaborando esse projeto, ou seja, era muito algo que à mão. Hoje não, hoje tem software, tem aplicativos aí que facilita a vida da gente, é algo que vai estar sempre evoluindo, nunca parando, entendeu? Auxiliando, de certa forma vai auxiliar a gente. Se não vai ter, a gente vai ter que ter, dar os comandos e tal, porém, vai sempre estar evoluindo. Bom, em relação à sociedade, o que a engenharia pode trazer de mais transformador para a vida das pessoas? De certa forma, a engenharia é o pilar, né? Hoje a gente tem grandes edificações, porque antigamente a gente veio que não tinha isso, era a casa do taipa. De certa forma, foi algo que veio para renovar, para estar sempre evoluindo, para estar sempre dando o melhor para a sociedade. Sempre acolhendo, de certa forma, o melhor conforto para a sociedade. Eu acredito que sempre vai estar acolhendo melhor para a sociedade. Hoje fala muito sobre sustentabilidade, inteligência artificial e energias limpas. Qual que você acha que ingressa mais na engenharia nesse sentido? Tem a questão da... Rapaz, de certa forma, a sustentabilidade tem um papel ali, digamos que mais principal, ou seja, naquela área de engenharia ambiental, que é algo que você vai estar ali, digamos que hoje mesmo, não é algo do município, mas é algo do município, é a questão de entulhos, que é algo que pode estar poluindo tanto entulhos líquidos quanto o solo, entendeu? A gente está tentando implantar aqui agora na cidade, porque é algo que não tem, questão de estar colocando materiais de ambiente, logradores públicos, digamos assim. É algo que já vai trazer, de certa forma, a parte ambiental. Porque é algo que caminha lá da lado da engenharia, que é algo que você vai estar ali sempre inovando, trazendo buscar melhor para o meio ambiente, algo que tipo, vai estar revolucionando. Então, a sustentabilidade, querem de certa forma ligar hoje, a gente já tem hoje aplicativos que você coloca tipo um pilar de um lado e outro do outro. Aí quando você insere para colocar a viga, ele vai te mostrar onde vai ter um ponto de flexão, ou seja, a curvatura de uma viga que possa ceder com o tempo. Aí o que acontece? Esse aplicativo vai mostrar onde vai ter essa flexão para você ou acrescentar outro pilar ou reforçar aquela viga. É algo que vai trazendo renovações e facilitar a vida do dia. E para quem está ouvindo a gente, quais vão ser as novas competências técnicas ou humanas? Você acha que só vai continuar resolvendo esses problemas técnicos ou também vai ter que pensar assim, no bem-estar social da população e dos cidadãos? De certa forma, a gente sempre quer algo para estar pensando na sociedade, a população em si, porque é algo que hoje você vai criar um projeto, você vai pensar em algo que vai ser um aconchego para algum do projeto, ou seja, uma praça, seja uma escola. Hoje de começo, quando eu estava no começo, não tinha isso, a gente não tinha esse auditório nem nada. Então é algo que a gente vai pensando e evoluindo para estar aconchegando todo mundo de uma certa forma melhor. Então eu acredito que vai estar sempre evoluindo para melhor. E agora, para finalizar, através do gênero que está aqui, né, com pessoa contigo,
a gente gostaria de propor uma dinâmica para você. Que é a dinâmica do mito ou verdade. Tudo bem, galera? Do mito ou verdade. Vai funcionar da seguinte forma. Cada pessoa aqui vai falar uma frase que as pessoas no dia a dia costumam comentar sobre a engenharia, sobre casas. E aí você vai analisar essa frase e vai dizer se é um mito ou uma verdade. E aí, diante disso, a gente vai saber também que você argumentar um pouquinho. Você vai falar o que é aquilo é mentira ou não. Certinho? Podemos começar? Papel de parede, causa amor, mito ou verdade? Mito, com certeza, porque hoje o que causa muito seria infiltração. Agora, piso claro sempre deixa a casa mais fresca? É mito, porque eu acredito que o que faz a casa mais fresca é a ventilação. Às vezes faz. O azulejo na cozinha evita gorduras das paredes. Rapaz, de certa forma não. Porque eu acho que o que vai estar evitando gordura é o peso. Da cor escura deixa a casa mais quente? Isso aí. Até onde eu tenho conhecimento, não tem nada a ver não, entendeu? Eu acredito que tem algumas que você vai usar, questão de modelo. Aí sim, pode estar mais quente ou mais frio. Mas ela pode vir assim que terminou ou Isso, assim. depois de um tempo? Não, assim terminou. Assim, com certeza. A parede em si não. No caso só o repouso. Porque a parede, quando você vai rebocar ela, vai passar um processo. Já pisa esquivoso, aí depois o repouso. Vai dar, já tá só de acabamento. Casa sem coluna é muito mais segura? Não sei. Quando a casa ela é sem coluna, ela é segura ou não é Pilares, segura? na verdade. É sem pilares. A gente hoje pode estar fazendo um projeto sem contar com esses pilares, na verdade, porque os pilares é a alma da casa. Como Ou se seja, fosse sustentação, isso, né? entendeu? Porque começa desde a fundação. Mas aí a gente vê muitos aí, os antigos aí não usavam isso, né? Usava muito arame para fazer, como eu dizia, o amarradinho da casa. Então, pode ser que seja verdade isso aí. Rapaz, eu acredito que o bom foi mais vontade para tanto essa, né, infiltração, umidade. Só que assim, se a casa ficar fechada e tiver infiltração, água, com certeza vai facilitar um pouco, entendeu? Tudo depende, né? Depende, entendeu? Se não tiver a infiltração, tudo tem controle. De certa forma não deixa de ser verdade, porque é questão do exemplo da minha casa. A cozinha da minha casa mesmo, o sol bate diretamente nela, não deixa de não ser mais quente. Porém, questão de vai de muita variedade. Tem fogo, questão de fogo lá, essas coisas que ajudam nessa parte de calor. Eu tenho uma obra hoje, qualquer edificação, até quando você molhar a estrutura dele, fica meio que algo espontâneo. Já fica com aquele olhar crítico, né? Isso, olha que eu olhei. Isso aqui. Olha que eu falei, que deixou transpassando, não sei a espessura dele, entendeu? Não sei o que tem no fundo, porém deixou transpassando para dentro. Por que não jogou esse transpasso para fora dentro do entendeu? Como você viu, a dinâmica foi justamente para criar esses mitos, né? Que muitas vezes acabam circulando na sociedade e mostrar de uma certa forma como a engenharia ela tem uma certa importância, principalmente no dia a dia, né? Desde a construção desse auditório na mesma casa. E diante disso, a gente também gostaria de mostrar a importância também dos conhecimentos técnicos. Igual esse que você pode apresentar, né? Você já chega no local, você já analisa tudo conforme os seus conhecimentos. Então, a nossa proposta foi justamente essa. Se a gente fechar esse bate-papo,
eu gostaria de saber como os pais nos deixariam para seguir essa carreira. Além da gente ver do seu coração. Valeu a pena. Mas eu digo que quem vai entrar lá achando, porque eu gosto de matemática, eu gosto de física, vai achar que é como aqui, não é não, tá? Agora é algo que vai te, se você focar, se você quiser realmente aquilo, é algo que você vai aprender. Agora, lá é pra quem quer, realmente, não assim, fala assim, eu vou entrar aí pra fazer engenharia, você passa a vida estudando e sabe Deus. Então, faculdade, engenharia no ensino não é ruim, passa perrengue, passa, então, eu aconselho, quem quiser entrar, mas vai com o intuito de querer saber aproveitar, entendeu? Não vai querer estar lá só falando, eu estou cursando uma faculdade aqui. Vai para ser o melhor, porque se for para ser só mais um, o mercado de trabalho é para faculdade. Né? E isso é para todas as áreas, né? Não é só para engenharia, de certa forma vai abranger todos. Você tem que ser o engenheiro, o médico, o veterinário. Não vai ser só mais um. Se for para ser só mais um, depende de qualquer área que você quer seguir, qualquer profissão, tem que ser Queria agradecer muito a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite de participar do podcast. E a gente também queria falar com você, perguntar, né, a forma que as pessoas podem entrar em contato para poder comprar esse seu trabalho, né, esses seus projetos. Você pode me falar o seu número de telefone, como pode entrar em contato com você? Instagram, ou pelo Instagram, que é o MF Engenharia, ou pelo celular, que eu vou estar deixando, que é o 779-917-4. Qualquer hora pode entrar em contato. E você faz qualquer tipo de projeto? Sim. Assim, geralmente, porque depende muito do que o projeto em si, fica mais questão de arquiteto. Mas se quiser a gente indicar também, questão de projeto arquiteto, onde seriam fachadas, essas coisas, mas arquiteto. A gente faz, porém, se for algo muito específico, seria a parte de arquitetura. Porém, a gente faz se virando, não dá para levar. Mas é mais estrutural, questão estrutural, tudo isso a gente vai levando. Galera, despedir. Esperamos que esse episódio tenha inspirado você, aluno ouvinte e curioso. E esse foi mais um episódio do Construindo o Futuro, o quadro que mostra a vida real por trás dessas profissões. Posso finalizar? A gente gostaria também de te presentear, né? Porque, como eu falei, a gente hoje, isso a gente não tem, né? A gente chorou por uns R$5 na cabeça saudável. Muito espero que goste, agora sem resenhas, a gente espera que todo o nosso coração que você goste e que seja útil também, né? Porque o nosso intuito de ter conversa pra gente foi justamente isso. Amém. Agradecer vocês pelo convite e, de certa forma, eu estou aqui para estar até mostrando, de certa forma, meu serviço. Seu descontinho, né? E se você precisar, dar uma aula de matemática. Sério? Esse é o nosso podcast. Eu espero que todos que estão assistindo tenham gostado e que a gente possa fazer mais vezes. Nós esperamos que esse podcast tenha motivado vocês, telespectadores, que vocês tenham se inspirado a um dia, talvez, estar aqui no lugar do Michael, né? Talvez não como engenheiro civil,